Show de bola. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente estar estudando como está fazendo um tutorial, como a gente está fazendo uma extensão do editor da Unity, tá? Então, nessa aula é como se eu estivesse já dando um start para vocês estarem trabalhando no editor do grid de navegação, tá bom? Então, algumas coisinhas nós vamos estar implementando, tá? Eu acho que já está quase tudo pronto. Eu chamei de waypoint aqui, né? Waypoint. Esse negócio, esse joguinho da velha não era para estar aqui, não. Não sei o que você está fazendo aqui, não. Deixa eu tirar esse cara daqui. Depois eu apago ele, não sei o que você está fazendo aqui, não. Muito bem. Então, para eu criar um editor da Unity, pessoal, primeira coisa, tem algumas questões que eu preciso. Tem dois tipos de extensão de editor. Tem aquele editor que é uma extensão do próprio editor da Unity. Por exemplo, eu criei aqui na minha janela de Windows, ó, um menu que ele vai executar alguma coisa, certo? Então, ele tem um método execute value e está aqui, olha. Quando eu clico nele, ele abre uma janelinha. Aqui eu estou fazendo uma extensão do próprio editor da Unity, certo? Do próprio editor da Unity. E existe outro tipo de extensor do editor da Unity, que é o tipo que ele vai estender não o editor, mas o Game Object. Então você vai ver que eu cliquei aqui no meu Waypoint Grid, certo? E eu estou fazendo uma extensão do meu Game Object. Então são dois tipos diferentes, cada um tem um propósito diferente, pode ser usado na medida da necessidade, como ela for sendo feita, tá? Então, sempre que você precisar de alguma forma trabalhar, né, direto com o objeto, você vai estender o objeto. Ou criar uma ferramenta direto na Unity. Para criar uma ferramenta direto na Unity, o que a gente faz? Então, você vai ver o seguinte, eu tenho aqui uma pasta dentro do meu projeto, ó, chamado de editor. Então, quando você cria um script dentro do editor, a Unity ela vai entender que está trabalhando em relação ao editor, tá? Mas, então, normalmente a gente cria essa pasta editor e aí a gente cria um novo script. Então, eu criei o script aqui, ó, editor example, é o nome do meu script, tá? Aqui, ó, editor example, tá? Então, eu vou abrir esse script para vocês verem. É um script C# normal, porém tem algumas diferenças. Vocês vão ver que o meu editor example, ele não deriva de monobehavior. Aqui, ó. Ele está derivando da classe editor window. Tá? Então, essa classe editor window é a classe das janelinhas da Unity. Tá? Então, a Unity me permite criar uma classe que faz uma derivação dessa classe editor window. Obviamente que o que significa o tal da derivação, né, nós vamos ver mais à frente na matéria de PDJ, quando a gente estudar herança de classes. Tá? Mas a princípio o que eu estou fazendo aqui é herdando atributos e métodos, certo? Dessa classe editor window. Tá? Então não vai ser monobehavior. Tá? Essa classe editor window, ela tem algumas características. Primeiro, ela tem um método chamado de onGui, que é o método que vai desenhar a minha interface. Então, quando eu venho aqui e implemento o meu onGui, tá? Então, aqui eu criei dois menus, daqui a pouco eu explico como é que eu faço isso, certo? Eu venho aqui, olha, e cliquei no menu. Quando eu chamo o onGui, certo? Ele vai abrir essa janelinha. O onGui é exatamente como que essa janelinha está sendo desenhada, tá? Então, eu vou desenhar as minhas caixinhas. Então, você vai ver que aqui, olha, no onGui, o que eu fiz aqui, ó? onGui, test value,
é uma variável estática, então todos os valores que aparecem, né, variáveis, textos, eles precisam ser atributos estáticos da minha classe, tá? Então isso é obrigatório. Então eu tenho aqui meu atributo estático, testValue, que é um atributo estático do tipo float, tá aí, ó, tá? Um atributo estático do tipo float. E você vai ver que a Unity me fornece essa classe, editor GUI-layout, onde eu posso criar os meus componentes. Então aqui eu tenho o componente do tipo float field ou caixa do tipo float, certo? Onde eu passo como parâmetro o texto que vai aparecer e a variável base onde eu estou recebendo as minhas informações, certo? Então, ela vai guardar aqui para mim o valor previamente digitado e sempre que eu alterar o valor, ele vai jogar novamente para essa variável. Tá? Então, essa classe Editor GUI Layout, você vai ver que tem um monte de outras coisinhas que eu posso criar com ela. Tá? Obviamente que eu não consigo mostrar aqui para vocês agora, porque realmente meu Visual Studio não está dando backspace aqui, né? Mas, vamos aqui no Unity, então, vamos copiar aqui o nome da classe. Vamos lá. Editor GUI Layout. Posso abrir a documentação aqui para a gente dar uma olhada, né? Editor GUI Layout. Vocês vão ver que tem um monte de coisas diferentes. Ó, eu posso criar um slide, eu posso criar um password field. Password field é que você digita, então imagina que você está fazendo um jogo e você quer, esse editor tenha login, você pode colocar aqui, ó, um password field, certo? Você pode colocar um slider, você pode colocar um pop-up menu, certo? Tem um monte de outros tipos de componentes que você pode estar adicionando, tá? Pode adicionar linhas, pode adicionar barrinhas de movimento lateral. Então, ele tem um monte de componentes já prontos para vocês, tá? Criando as suas janelinhas para automatizar aquilo que for necessário no jogo de vocês. Tá muito tranquilo, não tem segredo. Eu criei aqui um float field. Na sequência, eu criei um botão, tá? Essa outra classe, GUI Layout, ela também é auxiliar ao editor GUI Layout. Não sei porque que tem as duas, mas tem as duas, tá? Então, o GUI Layout vai ter aqui o botão, ó. Então, eu coloquei um botão de execute, certo? If GUI Layout.button execute significa o seguinte: quando pressionar o botão de execute, eu vou executar esse método específico aqui, ó. Tá bom? Então, eu posso simplesmente executar esse método, tá? Bem legal. Esse método eu implementei. O que eu estou fazendo aqui? Estou exibindo a variável no log, tá? Muito tranquilo. Muito bem. E aqui eu tenho a opção de, por exemplo, criar menu. Como que eu crio menu? Certo? Basta eu colocar essa tag aqui, ó, né, com essas chaves aqui, né, bem chaves, né, esqueci o nome disso. Enfim. Tá, é uma espécie de chaves, né, mas é quadradinho. Professor, acho que são colchetes. Colchetes, exatamente. Tem que colocar esses colchetes aqui, né? E aí eu coloco o nome menu item e eu passo qual que é onde que o menu vai se posicionar. Como eu coloquei o window barra, você vai ver que ele aparece o menu aqui no window, tá vendo? Mas eu poderia criar o meu submenu interno, quer ver? Ó, vou alterar o código, ó. My menu. Então vou criar o meu my menu aqui, ó. Você vai ver que ele vai criar o My Menu lá em cima. Olha lá, ó. Pum, tá lá, My Menu. Saiu de Windows e apareceu no My Menu, certo?
Bem tranquilo, tá? E aí o seguinte, eu preciso criar um método estático associado a esse menu item. Pode ser o nome que eu quiser, né? Eu criei dois aqui. Um é start, né? Eu poderia chamar de execute one, certo? Execute two para ficar mais coerente, né? Com o que o método está fazendo. Tá? E aí vai estar lá sendo chamado. Ó. O execute to só está rodando o log. Tá lá, ó, log. Selected value 1. O execute test está abrindo minha janelinha, onde eu posso digitar o valor, e aí ele tem um método que executa alguma coisa. Certo? Ah, mas como é que eu faço para arrastar um transform para estar mexendo com ele? Muito tranquilo. Mesmo esquema, todo atributo tem que ser estático. Então, static transform, certo? OBJ, muito bem, por enquanto nulo. Aí aqui, olha, eu vou criar um editor layout do tipo object field, certo? Então vai ser mais ou menos assim, ó. OBJ, ó, igual editor. Se eu errar o texto aqui, a gente consulta a documentação. Como eu não tenho o negocinho de completar, estou com essa limitação aqui. Object field, vamos ver lá qual que é os parâmetros do object field, que eu não me recordo. Tá aqui, ó. Object field. Olha o exemplo dele aqui, ó. Passo o objeto, tá aqui, passo o tipo do objeto e basicamente isso. Bem tranquilo. Então, vamos passar o objeto aqui, ó. OBJ type def. É type def ou é type of? Type of transform, certo? Esse true aqui eu não lembro para que é. Tem que consultar a documentação lá. Vamos dar uma conferida lá. Então, esse true serve para quê? Ó? Permite objetos da cena? Então, true. Eu quero que seja objetos da cena. Muito bem. Tá? Explicitamente não aceita. Ah, entendi. O que não aceita? Esse cara aqui. Eu tenho que vir cá e fazer um cast. Ó. Transform. Agora foi. Tá aí, ó. Criei meu objeto. Então, você vai ver que quando eu abrir minha telinha aqui, ó, tem lá para eu arrastar o objeto. Eu vou arrastar, ó. Pum, arrastei. Tá vendo? Então, eu posso executar alguma coisa com esse objeto, se eu quiser. Tá? Muito tranquilo. Tá? Então, você pode arrastar um objeto da própria cena para poder criar o seu editor. Todo mundo entendeu essa parte, pessoal? Muito legal. Se eu precisar trabalhar com vários editores, objetos da cena, eu preciso adicionar essa flag aqui em cima, tá? Can edit multiple objects, tá bom? Caso contrário, eu vou estar trabalhando com um único objeto. No meu caso aqui, se eu estou criando um editor direto, eu vou adicionar essa flag, né, para poder editar vários objetos, tá? Para que o código execute sobre vários objetos. Tá bom? Então, essa tag aqui, can edit multiple objects entre colchetes, né? Tá bom? Bom, então essa é a primeira parte, muito tranquilo de fazer, não tem segredo nenhum, tá? A segunda parte, eu vou estar fazendo o quê? Uma extensão do meu editor, né? Então, aqui eu tenho várias coisas que eu posso estar fazendo aqui, ó. Tá? Então, nós vamos ver que cada uma dessas coisas vai ser utilizadas para uma determinada situação. E a gente vai entender como é que funciona. Então, agora eu vou sair da pasta editor e eu vou vir cá, para essa pasta IA. Vou mudar o nome dela aqui para Way
waypoints. Ou meu grep, né? Mas tá waypoints, não tem problema não. Waypoints, o nome já está como waypoints, então vou dar muito trabalho para mudar. Tá? Então você vai ver que eu tenho meu waypoint, certo? Você vai ver que esse objeto waypoint está aqui dentro desses valorzinhos que estão cá para dentro, ó, desses objetos. Bom? Aí eu tenho um waypoint grid editor aux, nós vamos entender por que eu fiz isso. E aí aqui eu tenho o meu waypoint grid, ou meu grafo, né? Meu grid de waypoints. O que eu fiz aqui no meu grid de waypoints? Eu modifiquei a interface do meu objeto. Ó, meu objeto deixou de ser default de um monobehavior e passou a ter um monte de botões aqui que fazem coisas diferentes. Como que eu faço isso, pessoal? Primeiro, eu preciso ter a minha classe waypoint grid. Tá aqui, ó. Minha waypoint grid tá aqui, ó. Ela é naturalmente um monobehavior, certo? Esse é o meu monobehavior, tá? Então aqui eu estou criando um grid de vértices, obviamente, né? E eu estou representando esse vértice, esse sistema, né? Pelo modelo de matriz de adjacência, tá bom? A minha matriz de adjacência só está guardando o quê? A única coisa que a minha matriz de adjacência está guardando, tá? É se o vértice, né, está disponível ou não, tá bom? Simplesmente isso, tá? Então, é assim que eu vou fazer minha implementação. Daqui a pouco nós vamos entender. Eu vou estar olhando esse código com vocês tranquilamente, tá? Mas esquece isso por enquanto. Então, aqui eu tenho meu grid meu grafo, né, em formato de grid. E aí você vai ver que eu tenho uma classe que eu chamei de waypoint grid editor, tá? Então você vai ver que, olha só, esse waypoint grid editor, ele é um editor do waypoint grid. Se eu tenho meu waypoint grid, que é um monobehavior, que está dentro de um objeto da Unity, eu implemento um waypoint grid editor, que diferente do waypoint grid, que deriva de monobehavior, ó, o waypoint grid está derivando de monobehavior. Tá vendo? Aí vocês vão ver que o waypoint grid, ele vai derivar da classe chamada de editor. Não é monobehavior, é uma classe editor. E aí o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou marcando que esse editor é um editor customizado para o objeto waypoint grid, certo? Então a Unity me dá essa tag aqui, né? Essa palavra-chave, custom editor, entre colchetes, para informar que esse editor, ele é um editor customizável de um objeto específico. Ah, eu poderia chamar essa classe de qualquer outra coisa? Poderia, né? Mas não fica muito coerente, então eu sempre coloco o nome da classe, certo? Com editor na frente. Pode botar underline editor, ou editor underline o nome da classe, alguma coisa que você entenda que essa classe é uma classe editora desse objeto, tá? Todo mundo entendeu, pessoal? Tudo bem. O que essa classe vai fazer? Ela vai editar o objeto, tá? A sua interface. Então, para ela editar a interface do objeto, ó, ela tem que implementar um método virtual chamado onInspectorGui.
Tá? Então, quando eu implemento um método de uma classe base, nós vamos chegar lá na matéria de classes, né? Heranças e tudo. Aí vocês vão ver que quando eu quero implementar um método que ele é virtual, no C#, né? Eu tenho que incluir essa tag override. Então, isso significa que o método onInspectorGui, ele está presente dentro da classe editor, tá? E ele é um método que tem a tag virtual. Então, a palavra-chave virtual significa que eu posso reimplementar esse método nas suas classes derivadas, tá? Para fazer isso, eu uso essa palavra-chave override, tá? E aí eu posso editar o editor igual o editor normal. Então, eu tenho o editor GUI Layout, onde eu vou criar os meus objetos, tudo que eu quiser. Por exemplo, eu criei nesse editor, ó. Então, vamos abrir o componente aqui, olha. O que eu fiz? Ó, eu fiz uma caixinha com uma linha separatória, certo? Tá? Então, aqui eu mandei desenhar uma linha, ó. Draw line, dei um espaço. Tem um monte de coisinhas que eu posso fazer para deixar o visual da minha telinha mais bonitinho, tá bom? Aí eu tenho botão que faz alguma coisa, eu tenho slide, ó, certo? Para poder fazer outra coisa e por aí vai, tá? E eu vou fazendo a minha edição do jeito que eu quiser. Uma vez que eu mexi em algum atributo da classe Pi, certo? Eu preciso fazer isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu procurar esse carinha aqui, ver onde é que eu declarei ele. Aqui, ó. Eu preciso fazer, tá? Isso daqui, ó. Então, o que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é o seguinte. É uma forma de eu alterar uma propriedade do próprio objeto que eu estou mexendo. Então, eu estou mexendo aqui num waypoint grid, certo? E eu quero alterar uma propriedade desse waypoint grid. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que pegar a minha propriedade, né, pelo nome que eu estou procurando, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, atualizar ela e essa propriedade que eu alterei vai lá para o objeto ao qual eu estou trabalhando, certo? Então é assim que ele funciona. Então sempre que eu estou fazendo uma edição de alguma coisa, eu tenho que atualizar a minha propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei aqui no Waypoint Grid, ó, um atributo chamado Attribute Example, tá vendo? Eu coloquei isso aqui só de propósito para o nosso tutorial. Vou colocar ele aqui para cima, ó, porque as outras coisas são da implementação do meu grid. Então, atributo tutorial, certo? Para editor. Então, significa que quando eu editar alguma coisa lá, tá? Essa coisa que eu editei lá vai vir para o meu GameObject da minha árvore. Então, vocês vão ver aqui, ó. Olha só. Meu waypoint grid está aqui. Ele possui um atributo example. Quando eu editar esse atributo example aqui, ó, esse valor vai ficar salvo, tá bom? No meu GameObject, tá? Então, sempre que eu quiser alterar um atributo da classe ao qual eu estou criando o editor, eu preciso fazer dessa forma. O que aconteceu com o meu Visual Studio? Eu acho que ele quebrou, né? Meu Visual Studio deu um crash. Vou abrir aqui novamente. Muito bem, então você vai ter que declarar aqui, ó, na sua classe do editor, a propriedade serializada, certo?
serialized property. Você vai ver que eu criei um float field aqui, ó, né? Para esse cara, tá aqui embaixo, ó, tá? A diferença desse tipo de propriedade para esse tipo de caixinha aqui, ó, é que essa caixinha não vai alterar o meu atributo da minha classe base, ou seja, do meu GameObject. Se eu quiser alterar o atributo do meu GameObject, eu tenho que utilizar esse findProperty, tá bom? Não tem outro jeito. Aí eu simplesmente tenho que chamar o método update, tá? E aí eu tenho que chamar o editor GUI-layout utilizando property field, tá? Então você vai ver que lá em cima eu estou usando float field, aqui embaixo eu estou usando property field. A diferença é que o property field vai estar associado ao meu GameObject, tá? Da minha árvorezinha. Aí no final eu tenho que dar apply modified properties, tá? Então isso aqui tem que ser feito sempre para alterar os atributos lá. Entendido, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, turma? Tudo bem. Tá? Então, é assim que a gente faz. E aí o seguinte, ó, sempre que eu quiser executar um método dentro do meu waypoint, eu posso, tá? Olha só. Então, por exemplo, eu tenho o meu método createGrid que está implementado, certo? O que esse método createGrid faz? Muito tranquilo. Ele vai chamar o waypoint, certo? E vai chamar o método createGrid, passando a distância entre os vértices. Quando, olha só, eu estou falando que esse objeto ele é um método customizável do objeto waypoint grid, para eu acessar o waypoint grid, basta eu usar a palavra reservada da Unity, target, tá? Então, target é a palavra reservada para pegar a palavra reservada do objeto destino, certo? Tá? Então eu uso o target, eu fiz um cast dele para o waypoint grid e chamei o método, porque eu sei, né? Eu posso fazer esse cast direto, tá? Essa conversão, cast é quando eu estou convertendo o objeto de um tipo específico para outro tipo específico, certo? Eu estou fazendo essa conversão direta porque eu sei que esse target ele tem a classe waypoint grid, então eu posso fazer esse cast direto, certo? Ele é um objeto do tipo waypoint grid, tá? Então eu faço o cast direto e chamo o meu método, simples assim. Então você vai ver que quando eu executar o meu método, ele vai criar o meu grid, ó. Criou, tá aí, ó. Meu grid de vértices, ó. Certo? Eu não estou exibindo as arestas aqui, porque isso aqui é um tutorial, eu quero que vocês implementem isso, né? Senão eu estou dando trabalho prático pronto para vocês. Vocês vão ver que eu implementei aqui alguns métodos, ó. Load grid para carregar o grid da memória, vai depender da forma como você vai salvar o seu waypoint, vai ficar a critério de vocês. Do jeito que eu fiz o salvamento automático e o carregamento automático. Eu vou explicar o porquê que o meu salva automático e por que ele carrega automático daqui a pouco. E eu coloquei também aqui o botão de Update Grid Vértices, né? Que é para fazer o quê? Remover os objetos, as áreas de colisão, aumentar a altura do vértice baseado na altura do terreno, posicionar direitinho, certo? Então esses métodos estão aqui, ó, mas as suas implementações estão vazias,
tá? Você vai ver que eu criei aqui os botões, mas eu deixei vazio a implementação, tá? Então, o tutorial está aqui para ajudar vocês apenas. Beleza? Muito bem. Legal. Aí o seguinte, pessoal, vocês vão ver que eu criei mais algumas classes, tá? Daqui a pouco a gente vai no Waypoint Grid para a gente ver como é que eu estou criando isso aqui, tá? Então, esse gridzinho aqui nós vamos analisar daqui a pouco. Por enquanto, estou falando do tutorial de como criar o editor. Você vai ver que quando eu crio o meu editor, eu estou criando esses objetos. Então, eu vou apagar eles aqui, ó, vocês vão ver que eles vão ser criados. Ó. Eles vão ser criados. Esses Game Objects nada mais são do que o meu grid, tá? Só que esse é o grid do editor. Na hora que eu dou play, eu desabilito esses objetos. Caso contrário, minha navegação ficaria muito lenta. Eu faço direto na memória. Então você vai ver que quando eu criar aqui, ó, ele criou os objetos. Tá aí, ó, objetos criados, tá? Então, aqui, olha, eu criei uma classe Waypoint. Vou abrir ela aqui para vocês. Ela deriva de MonoBehavior, tá? Ela deriva de MonoBehavior. E aí aqui eu adicionei uma tag, ó, Execute in Edit Mode. Olha que legal. Quando eu coloco essa tag Execute in Edit Mode, entre colchetes, eu estou falando que esse script MonoBehavior, ele vai ser executado no editor, tá? Ele não vai ser executado, ele também vai ser executado no modo de play, por isso que eu tenho que ter um cuidado com isso, mas ele vai ser executado principalmente no modo de editor, porque eu estou trabalhando com essa coisa no modo editor. Então, por exemplo, eu tenho um método onEnable, eu vou colocar um debug aqui, ó, debug.log, ó, onEnable. E eu vou colocar no disable, disable, um log também. Então vamos lá para o nosso editor, olha que legal, ó. Vou fazer mais um negócio aqui, ó, onEnable, aí eu coloco aqui espaço GameObject.name, para eu saber quem que eu estou apagando, quem que eu estou desabilitando e quem que eu estou habilitando, tá? Isso aqui é código de MonoBehavior, mas como eu coloquei a tag Execute in Edit Mode, olha o que vai acontecer, ó. Beleza, carreguei, tá tudo certo, vou criar o de novo aqui, porque sempre que eu altero esses scripts de editor, ele perde as referências, tá? Isso acontece. Então, sempre que ele é alterado, tá? Não é sempre que eu estou usando, é quando ele é alterado, o código do editor. Então, tá aqui, ó, meu objeto. Ó que legal, ó. Vou desabilitar ele, ó. Pum. Olha lá. Ó, vou habilitar ele, ó. Ó que legal. Vou no 5, ó. Tá vendo? Isso aqui é método de quê? De MonoBehavior, mas eu estou executando ele no editor, eu não estou dando play, né? Tá? Então ele é muito útil, tá? Por que disso? Você vai poder editar a sua navegação, né? Arrastar o objeto, desabilitar, habilitar, tá bom? Fazer aquilo que você quiser, tá? Muito legal, né? Todo mundo entendeu, pessoal? Daniel entendeu? Felipe? As meninas também? Muito top. Então é o seguinte, você vai ver que a minha classe Waypoint Grid, ó, eu vou abrir ela aqui para vocês.
Waypoint grid, tá aqui. Eu tenho minha matriz, né? Minha matriz, onde eu vou fazer a minha navegação, obviamente, do meu grid, né? Que meus vértices vão estar navegando, certo? Então aqui eu tenho minha matriz, né? Aí agora o seguinte, eu vou fazer o meu sistema funcionar em cima da minha matriz, certo? Mas eu tenho esses objetos aqui para me auxiliar no editor. Esses objetos não podem rodar em tempo real. Caso contrário, fica muito pesado. É um monte de game objects, tá vendo? Tem que ser uma coisa mais automática, mais, como que eu poderia dizer, mais rápida de ser processada. E pior, né? Aqui eu não tenho índice x por y, né? Como é uma árvore de filhos, você vai ver que todos os filhos, ó, estão aqui, ó, independentes de se ele é x por y, tá certo? Eu tenho alguma complicação. Para simplificar isso, o que a gente faz? Esses objetos estão sendo utilizados apenas no editor. Então, eu coloquei eles dentro desse objeto aqui que eu chamei de editoraux. O que esse waypoint editoraux faz? Olha só que legal. Quando eu dou awake, olha aqui, ó. Então, execute, ele também tem execute em edit mode, ó. Execute em edit mode. Por quê? Porque eu quero que esse script monobehavior funcione dentro do editor, tá? Para quê? Para fazer o loading automático dos meus waypoints. Então, quando ele der a wake, aí ele vai ter uma checagem. Olha só, se a aplicação for diferente de editor, eu desabilito o objeto e não faço mais nada. Caso contrário, no meu awake, eu carrego os meus waypoints, né, para o sistema. Por que eu posso carregar os meus waypoints para o sistema? Porque esses caras aqui, ó, são os meus waypoints do meu editor. Porém, meus waypoints do sistema de real time é minha matriz de adjacência, tá? Então, é exatamente dessa forma que a gente faz, né? Então, a gente simplifica, tá, as nossas... aqueles game objects que não são úteis no real time são desabilitados, simples assim, tá? Então você vai ver que quando eu der play, ó, vou dar play, ó, toda essa camada interna vai ser desabilitada, tá? Então vou dar play, tá aí, ó, play, pum. Tá lá, ó. Deu algum erro. Ah, tá. Tem que colocar mais uma verificação aqui, ó. Application. Play. Eu acho que é explain. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Certo? Unity is play. Só conferir. Application.display. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Então, se ele está fazendo, está em player mode, o que ele faz? Desabilita meu game object. Tá lá, ó. Dá play, ó. Calma lá, ó. Olha lá, ó. Desabilitou, tá vendo? Olha que legal. Agora, se eu tiver no editor, eu quero que ele chame esse load waypoints. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Debug.log grid e grid loaded, certo? Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha cena, vou abrir de novo,
vocês vão ver que não é splaying, ou seja, ele vai entrar no meu awake e vai executar o load, tá? Obviamente que o load não está fazendo nada, porque vocês vão implementar isso, não sou eu, né? Tá certo? O trabalho prático de vocês, tá? Então, vou abrir aqui, ó, vou fechar, pum, fechei. Vou abrir novamente, ó. Tá lá, ó. Grid loaded. Tá vendo? Legal, né, pessoal? Curtiram, pessoal? Bacana? Tudo bem. Tá? Então, isso aqui, esse código tutorial e esse pedaço do código para o trabalho prático vai estar disponível para vocês. Então, vou colocar isso no Canvas, tá? Quem quiser começar de novo, fazer de um jeito completamente diferente, pode, fica à vontade, não tem problema. Mas eu já estou dando alguma coisa para ajudar vocês desde o início, tá? Então, vamos ler o nosso waypoint grid, o que eu faço, certo? No meu awake, no meu create grid waypoint, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou criando meu grid com as posições dos meus vértices e as posições, se o vértice está habilitado ou desabilitado, certo? Se o vértice estiver habilitado ou desabilitado, tá? Eu poderia criar uma classe que tem os dois? Poderia. Poderia ser uma estrutura que tem posição e habilitado? Também pode. Eu criei duas tabelas separadas, mas esse código pode ser modificado. É que eu fiz do jeito mais rápido possível, tá? Para vocês aqui. Então, foi do jeito rápido possível que deu. Dá para melhorar o código, tá bom? Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu estou criando vértices no índice X e Z, tá bom? De 0 até grid size. Ó, de 0 a grid size. Sempre que o meu X varia, certo? Eu aumento a minha distância entre os vértices no eixo X, tá bom? Sempre que o Z varia, eu aumento a distância entre os vértices no eixo Z, tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Aí eu adiciono o filho, adiciono a posição do filho, tá? Tem algumas coisinhas a mais, mas é basicamente isso, tá? Não tem segredo nenhum. O que eu tenho de talvez seja um segredo que talvez vocês não saibam é isso daqui, ó. Então eu vou colocar um comentário aqui, ó. Toda matriz é um array. Sabiam disso, pessoal? Muito bem. Então, tá? O que eu faço aqui, ó? Você vai ver que eu estou criando os objetos, ó, aqui embaixo, e aquela continha, ela tá me dando um índice, tá? Do objeto, onde? Como se fosse num array, tá bom? Então, você vai ver que o meu grid, né, ele vai estar navegando tamanho 64, ó. Então, eu vou estar sempre andando de lado, quer ver, ó? Ó, vou estar andando com o cursor aqui embaixo, ó, tô andando de lado, ó. Na hora que eu pular para o 64, ele vai pular para a próxima linha. Quer ver, ó? Vai pular para a próxima linha, ó.
Olha lá, pulou para a próxima linha. E vai andando, vai pular para a próxima linha. Mais 64, pulou para a próxima linha. Tá certo? Então, o índice desse objeto no array é basicamente fazer uma conta, que ela está aqui, ó. Z vezes o tamanho do grid mais o x. Por que o x está somado sem multiplicação? Porque ele é o segundo for. Tá? Então, o índice ele é associado com o primeiro for, z, vezes o tamanho do grid, mais x. Isso significa que toda vez que eu somo 64x, eu pulo para mais uma posição do z. Toda vez que eu somo 64 vezes no x, eu pulo para mais uma posição do z. Tá bom? É essa continha simples aí. Bem tranquila. Tá? Todo mundo entendeu, pessoal? Muito bem. E aí eu faço o caminho inverso também, ó. Se eu passar um índice, né? Lembrando que meus objetos aqui, olha, estão armazenados com um índice numérico de um array. Porém, a minha informação na minha memória está armazenado como matriz. Então eu criei um métodozinho, já está pronto para vocês, ó. Update vertex position recebe um índice. Aí eu faço o caminho inverso, tá? O x, ele é o mod, é o index mod grid. O z, ele é o index div grid, tá? Então eu estou transformando meu índice de um array para um índice de uma matriz. Aqui é o caminho inverso, ó. Aqui eu estou transformando o índice de uma matriz para o índice de um array. Aqui é o inverso. Índice de array para índice de matriz, tá? Eu já fiz tanto atualizar a posição, quanto atualizar se ele está disponível ou não, tá bom? E também um método para criar o índice by position. Baseado na posição, eu pego o índice. Tem alguns métodozinhos que eu criei aqui, ó, para auxiliar vocês, tá bom? Lá embaixo, o que, que eu tenho? Eu tenho o draw gizmos, onde eu estou desenhando os meus vértices, porém eu não desenhei as arestas. Então, to do, isso vai ficar para vocês, certo? Até porque vocês têm que ver como que vão representar essas arestas aqui. Eu não implementei isso. Beleza, turma? Todo mundo entendeu? Legal demais. Então tá. Muito bem. Esse código vai ficar disponível para vocês. Vocês podem fazer um novo, pode fazer o que vocês quiserem, mas ele já vai estar lá para ajudar vocês no trabalho prático, tá? O tutorial é uma aula rápida, é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Vou deixar tudo no Canvas, tá? Vou colocar lá no Canvas, tá bom, Peterson? Vai pro Canvas. O tutorial é isso mesmo que eu expliquei para vocês, tá? Não tem muito segredo. Vocês podem trabalhar tanto com objeto quanto com janela, tá? Então, todas essas coisinhas estão aqui explicadas nessa aula tutorial, tá? Espero que vocês gostem bastante do trabalho. Eu vou estar encerrando aqui a nossa gravação, tá? E eu vou ver se eu consigo colocar isso lá no Canvas ainda hoje, tá? Daqui a pouco eu tenho uma nova aula. Provavelmente hoje eu não vou conseguir, porque terminando aqui eu tenho que buscar minha esposa, que ela não está em casa. Mas até amanhã eu boto isso no Canvas para vocês, tá bom? Junto com o enunciado lá do trabalho prático. Beleza, turma? Tá parando a gravação.